E nós começamos falando da planta, que orienta, que direciona para que as paredes não sejam construídas tortas, né? Mas no plumo, que tudo seja feito no esquadro certinho. Como a planta é importante quando se vai construir uma casa. E a planta que a gente disse aqui, a gente pôde fazer uma analogia, é as Escrituras. Ela nos orienta, ela nos direciona ao lugar certo, ao caminho certo, à direção certa, o plumo certo da nossa vida. Logo depois, a gente pôde falar sobre o alicerce. Deus fez a planta, tem que ter um alicerce, né? Senão a coisa desmorona. O alicerce é a fé. E a gente falou sobre isso, que a fé é o alicerce da vida cristã de todo o crente. Sola fide. Depois, nós falamos do terceiro sermão sobre a graça. E a graça, a gente fez uma analogia com as paredes erguidas na casa ali. Que maravilha! Imagina as paredes bonitas, né? Muitos casos, para ficar mais forte, faz tijolo dobrado, né? Tô esperto. Mas aí, e o próximo passo? Eu te convido a abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 4, os versículos de 8 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. É um recorte muito interessante de um episódio que aconteceu com Pedro, apóstolo Pedro, João ali. Um episódio peculiar que vai trazer a exaltação ali dessa nova parte da nossa construção que estamos fazendo durante esses 5 domingos da série em Reforma. Amém, irmãos? Amém. Diz o seguinte a palavra do Senhor, no versículo 8 do capítulo 4. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse momento, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ilumine a nossa mente, o nosso coração, porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor Deus. Por isso, aviva-nos a partir da leitura da Tua palavra. É isso que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nenhuma casa sequer pode ser considerada completa apenas com a planta, apenas com o alicerce e apenas com a parede. Falta o quê, irmãos? O teto. Sem o teto, ela está incompleta. As paredes podem ser fortes, tijolo dobrado, né? Para uns ali que são mais precavidos, né? De repente, pensando já no solo, vou fazer tijolo dobrado aqui. O alicerce pode ser firme, mas sem o teto, essa casa continua vulnerável, exposta. Cai a chuva, o sol escaldante fica ali sobre a gente. O teto é o que protege, irmãos. Protege do vento, protege da chuva, protege do sol ardente. Ele nos dá abrigo e nos dá segurança. Olha que maravilha. Da mesma forma, nossa vida espiritual. Cristo é o teto da casa da fé, meus irmãos. Por isso, hoje nós vamos falar do sola escritura.
Solos Cristo, desculpa. Solos Cristo. A reforma ensinou que somente Cristo, irmãos, ele é o mediador entre Deus e nós. Ele é o protetor, ele é o redentor de mim, pecador, miserável, de cada um de nós, irmãos. Um teto furado, com rachadura, mal feito, com a laje mais ou menos, ou fina, ela faz entrar, minar goteiras. Ela deixa exposta ali a casa, entra água, entra o frio. Isso significa o quê, irmãos? Buscar a salvação em qualquer outro nome deixa a alma exposta. Exposta ao juízo e à morte da alma, irmãos. Assim como o teto cobre a casa toda, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, cobre com sua graça, com a sua justiça, todos aqueles, eu e você, que confiam nele, que depositam nele a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé nele. João Calvino escreveu certa vez algo interessante. Ele diz: fora de Cristo, tudo que encontramos é ruína. Em Cristo temos abrigo. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos reconciliação com Deus. Irmãos, quando olhamos para esse texto, vemos Pedro aqui, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, falar diante do sinédrio, das autoridades religiosas ali, sobre após ter curado um coxo na porta do templo. Os líderes religiosos, eles o interrogaram, querendo saber que nome, em nome de quem você está fazendo isso? Sobre que nome, que autoridade você está curando? Pedro, ele não se acovardou ou colocou ali a viola e ficou quietinho, se intimidou. Ele falou com ousadia diante daquelas autoridades. Irmãos, um homem culto, um homem simples, pescador, diante de autoridades que tinham estudado anos ali, diante de tantas informações intelectuais, ele falou com ousadia, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, vocês lembram? A quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome dele. É em nome dele, na autoridade do nome dele, é que esse coxo aí que está há anos foi curado. O apóstolo, ele cita também o Salmo 118, 22, que vai dizer: a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, esta veio a ser a principal pedra de esquina. E no verso 12, olhe comigo a sua Bíblia, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O texto aqui, meus irmãos, mostra que Cristo é o único nome que salva, a principal pedra da fé, irmãos, e a cobertura final da redenção em nossas vidas. Pedro está afirmando que não há outro meio, irmãos. Não há outro meio, não há outra pessoa, nem religião que possa substituir o Redentor, Cristo Jesus, em nossa vida. Diante disso, eu quero meditar com os irmãos nessa noite o tema Solos Christus, o teto da reforma. E Cristo, gente, Cristo sendo o teto, o único teto, primeiro ponto é que ele nos cobre a casa da salvação. Leia para mim o versículo 10, todos juntos.
Irmãos, assim como uma casa só tem um teto verdadeiro, sobre o qual a gente pode ter abrigo, a gente pode ter segurança, a fé cristã tem apenas um nome que cobre ela, que protege, que salva o homem. Cristo Jesus, irmãos, é o único capaz de nos salvar, de nos proteger da ira de Deus, pois ele fez ira em nosso lugar. No mundo antigo, as casas sem cobertura facilmente, irmãos, eram destruídas pelo sol escaldante ou pelas chuvas torrenciais. Pedro, diante do sinédrio, diante daquelas autoridades, declara com veemência, com firmeza, que somente o nome de Cristo Jesus é o teto principal que protege o pecador da ira de Deus. Qualquer outra tentativa, irmãos, de encontrar abrigo, seja em líderes religiosos, seja nas tradições humanas, que muitas vezes estão impregnadas em nós, ou em boas obras, é construída sobre uma cobertura falsa, vulnerável, que te deixa exposto. O único teto verdadeiro que cobre todo aquele que crê no seu nome é Cristo. Cristo. Todas as outras coisas são tetos rachados que vão deixar goteiras em nossa vida. Vão deixar nossa vida vulnerável. Vulnerável diante do juízo divino. A expressão aqui, o nome de Jesus Cristo, trazida aqui ao ponto central aqui e na literatura bíblica. Nome, meus irmãos. O nome representa a própria pessoa, a autoridade dela. Pedro aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, afirma que é a cura daquele coxo e a salvação espiritual são possíveis apenas na autoridade. Na autoridade e presença assídua de Cristo Jesus em nossa vida. Aqui é um contraste nítido que a gente pode perceber. Os líderes religiosos, meus irmãos, se apoiavam na autoridade da lei. Os líderes religiosos se apoiavam na autoridade do templo, dos costumes. Pedro aqui, ele está proclamando a autoridade de um nazareno que foi crucificado, que foi rejeitado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, cuja glória vem do Pai e não daqueles homens, com toda a instrução que eles tinham, mas vinha do Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Quando ele diz que o homem foi curado em o nome de Jesus, Pedro, meus irmãos, o apóstolo Pedro está afirmando que toda graça, cura e vida fluem exclusivamente pelo nome de Jesus, aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos diante dos nossos delitos e pecados, da nossa transgressão, da nossa desobediência. Nenhum outro nome, irmãos, possui o poder de restaurar, porque nenhum outro nome morreu, ressuscitou para redimir pecadores, desobedientes, como eu e você. Note também a ênfase aqui, ele diz, está são, está curado diante de vós, esse homem está são, está curado aí, vocês estão vendo, vocês viam como ele era, como ele ficou anos ali na porta, muitos até deram uns trocadinhos ali, ó, umas moedinhas para ele, pagaram um café, um lanche, ou esnobaram dele, né? Viram? Agora ele está
plenamente são e curado na frente de todos nós. É inegável isso que aconteceu. O termo implica a saúde plena daquele homem, tanto física como espiritual, irmãos. Pedro está afirmando que a restauração integral do ser humano vem unicamente de Cristo Jesus. Só por meio dele. Ele é o único, irmãos. O único teto que realmente cobre todas as áreas da minha vida, da sua vida, dessa igreja aqui, irmãos. Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Nós éramos incapazes, somos incapazes de nos reconectar com o Senhor. Mas por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Os reformadores, irmãos, eram unânimes em defender a exclusividade de Cristo. A ponte que ele fazia, que só ele era capaz de fazer. Martinho Lutero falou certa vez que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os que inventam outros meios de salvação destroem o Evangelho. João Calvino falou certa vez: não temos necessidade de outro intercessor senão Cristo. Ele é o único abrigo sobre o qual podemos nos refugiar diante do trono de Deus. Assim a doutrina, irmãos, somente Cristo protege a mim e a você, protege a igreja, irmãos, protege a igreja contra um sincretismo, uma mistura religiosa, lembrando que Cristo é o teto que cobre toda a casa da fé em Deus. Sem Ele, tudo desaba. Sem Ele, desmorona. Sem Ele, estamos vulneráveis. Ele é o teto da casa da fé, irmãos. Se vivemos sobre o teto exclusivo de Cristo, nós devemos confessar a exclusividade dele. De Cristo é um mundo que relativiza tudo. Vivemos num tempo onde falam que todos os caminhos levam a Deus, mas não é bem assim. Há um único caminho. Ele, em sua palavra, diz: eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que acesso nós temos a Deus no ser por Cristo Jesus? Nenhum. A igreja ela deve proclamar, irmãos. Eu e você, como se testemunha viva, devemos proclamar com coragem, esse Deus maravilhoso, que não há salvação em nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, o mediador entre nós e Deus. Rejeite, meus irmãos, todos os tetos falsos, mal construídos, que não são eficazes. Nenhuma tradição, irmãos, por mais que boa, pode nos dar salvação. Nenhum ritual, nenhum santo ou denominação pode cobrir o pecador e oferecer salvação. Somente Cristo, somente o nome de Cristo Jesus. E o que ele fez na cruz de nós pode nos salvar, irmãos. Quando tentamos colocar outro nome ao lado de Cristo, abrimos rachaduras perigosas em nossa vida e na nossa fé. E é um falso engano, irmãos. Não tem como. O único teto perfeito é Cristo em nossa vida, que nos previne da ira de Deus. Descubra, meu irmão, cada dia mais a segurança de estar sobre Cristo. O mundo é tempestuoso, a vida é incerta. É incerta, mas quem está sobre o teto, que é Cristo, está seguro, protegido, amparado. Ele cobre a culpa com seu sangue, irmão.
Ele protege da ira com a sua intercessão. Ele guarda o nosso coração com a sua graça. Que coisa maravilhosa, irmãos. Permaneça debaixo desse único e perfeito abrigo, que é Cristo, e que deve ser Cristo cada dia mais de nossa vida, irmãos. Pregue e viva Cristo, um Cristo exclusivo, que não como uma opção e tantas outras que a gente escolhe, não, mas como único abrigo real contra a tempestade da condenação. Ele é o teto, irmãos. Não busque refúgio em outro lugar. Se Ele é o único nome que salva, não tema confessá-lo. Não tema anunciar a outros a razão da sua fé, em quem você crê, em quem tem curado a sua vida, as suas feridas. A gente crê que tudo provém de Deus, é sobre o nome dele. Por isso, Pedro não teve medo de falar diante daqueles homens que o nome na qual aquele coxo foi curado era sobre o nome de Jesus, aquele que tinha sido rejeitado. Lutero certa vez disse que aquele que tem Cristo tem tudo, aquele que não tem Cristo nada tem, irmãos. Portanto, mantenha a sua vida coberta por Cristo. A fé que se apoia apenas nele é uma casa que permanece firme. Firme, mesmo quando os ventos do mundo, as chuvas da provação, tentam derrubar tudo. Ela mantém firme, porque ela está protegida pelo único e suficiente Salvador, Cristo Jesus. Mas o solos Cristo, o teto da reforma, Cristo sendo o teto da reforma, ele é o único e é o completo. E sem rachadura, irmãos. Sem emendas. Sem emendas. Leia para mim todos o versículo 11, por favor. A casa, ela pode ter um alicerce bem feito, firme, paredes bem construídas, bem feitinhas, no plumo certinho lá. O pedreiro pode ser caprichoso ali, né, nesses detalhes ali, mas se o teto estiver incompleto, improvisado, mal colocado, a casa continua vulnerável, irmãos. Não tiver colocado a quantidade certa de concreto ali, direitinho, acertado ali, ela continua vulnerável. Vai vir as goteiras. A casa que balança ali, né, como sofre algumas avarias ali, vai apresentar futuramente rachaduras. Um teto com buraco deixa passar rachaduras, deixa passar a chuva, irmãos. É um teto remendado, transmite insegurança para a gente. Tem sempre que colocar aquele baldinho lá, toda vez que chove. Que sacrifício é isso? Né? Que chato é aquilo, toda vez tem que colocar lá. Você pintou a casa bonitinha lá, veio a chuva, fez aquela bolsa de água ali, nossa, que chateação, você fica chateado. Você gastou tempo, dinheiro, para fazer aquele negócio ficar bonitinho, para a festa de Natal, né? Começa a preparar as casas, né? A partir de agora, para receber os visitantes. Um teto com buraco transmite segurança, irmão. Rachadura transmite segurança. Assim é com a fé, quando tentamos adicionar algo à obra de Cristo. Estamos dizendo que o teto que ele construiu não é suficiente. Está incompleto, está imperfeito, não vai cobrir direitinho, não vai nos dar segurança direitinho. Quando a gente tenta acrescentar algo à obra de Cristo, está falando que a obra dele é incompleta, irmãos. A reforma nos ensinou que Cristo não precisa de complemento, irmãos. Ele é o teto completo da salvação. A cruz
não deixou frechas, rachaduras. A redenção, irmãos, não exige aditivos. Não precisa acrescentar mais nada. A obra de Cristo não está inacabada. Pelo contrário, o próprio Senhor declarou na cruz. Você lembra as palavras? Está consumado, está completo, está perfeito. Foi feito da melhor forma possível. Eu fiz tudo. Não precisa de mais nada. O que você quer acrescentar mais? É porque você está querendo fazer tal coisa. Não há nada maior do que eu fiz, está consumado. É perfeito. A cobertura está colocada, a casa está segura, o abrigo está completo, irmãos. Pedro, no nosso texto, ele cita o Salmo 118, 22, um texto messiânico que prefigura a rejeição e a exaltação de Cristo. O termo que ele usa aqui significa, literalmente, a cabeça da esquina, pedra angular, aquela que une duas paredes, sustenta toda a estrutura. Nas construções antigas, essa pedra não era apenas decorativa, irmãos. Ela mantinha equilíbrio e a integridade de toda aquela edificação ali. Se ela, a casa, sem ela, a casa desmorona, a casa cai. Pedro, então, declara diante do sinédrio ali, com propriedade, com autoridade, cheio do Espírito Santo. Ele diz, vocês são os construtores religiosos, rejeitaram a pedra que Deus escolheu, irmão. Que Deus escolheu. Os líderes, eles pensavam que estavam edificando o povo de Deus, mas sem Cristo. Sem Cristo, o edifício da religião é apenas uma estrutura, irmãos, sem o teto, sem a proteção, exposta, frágil, vulnerável. A suficiência de Cristo é revelada exatamente na rejeição humana, irmãos. Nessa rejeição, enquanto o homem o despreza, Deus o exalta como centro de todas as coisas. O centro, o único mediador entre ele e nós. O único que pagaria o preço pelos nossos pecados. O único capaz de oferecer satisfação plena da nossa dívida, no qual nós podemos ter a confiança que não estamos mais expostos. Quando nos direcionamos a Cristo Jesus, recebemos dele não a condenação, mas a graça, a maravilhosa graça do perdão, irmãos, da reconciliação, do livre acesso ao Pai, irmãos. Note que a força teológica dessa aqui declaração, Cristo não é uma parte da estrutura, ele é o ponto que sustenta tudo, a pedra angular. A graça não é uma ajuda, mas a própria cobertura completa. A graça completa abrange tudo. A fé não adiciona algo à obra de Cristo, apenas recebe o abrigo que ele já edificou de forma plena e pôde falar, está consumado, está perfeito. Cristo é suficiente, irmãos. Cristo é suficiente. Os reformadores enxergaram nesse texto a essência do solos Cristo. Ele diz, Cristo é o resumo de toda a Escritura, o alvo de toda a lei, o cumprimento de toda a promessa, segundo João Calvino. Martinho Lutero vai dizer, acrescentar algo a Cristo é destruí-lo, é desconsiderá-lo, é deixá-lo de lado. Não é possível.
A suficiência de Cristo é o selo da fé verdadeira. Nada é mais ofensivo à glória de Deus do que supor que a cruz não bastou. Que a cruz foi insuficiente, irmãos. É ofensivo demais dizer isso. A tentação se torna sutil do coração humano em tentar ajudar Deus. Dá uma ajudinha. Não tem como, irmãos. A obra dele foi perfeita. Não há nada inacabado. Tudo foi feito da melhor forma possível. Mas o Evangelho grita do Calvário, a cobertura é perfeita, nada mais precisa ser adicionado. Ele diz, está consumado. Quando descansamos sobre o teto completo, perfeito, que é Cristo, não há frechas, rachaduras, nem buracos, irmãos. Quando você peca, corre para Cristo, não precisa tapar buraco com boas obras, corra para Cristo. Recorra a Ele. O sangue derramado por Ele ele é suficiente para cobrir, para nos lavar, para nos purificar. Romanos 8:1 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de tentar dar jeitinho, uma ajudinha para Deus, para Cristo. Não precisa. Não tente ajudar a graça, irmãos. Cada tentativa de completar o que Cristo fez é como abrir uma fissura no teto da fé, irmãos. Penitências, rituais, votos, méritos humanos não sustentam, não protegem. Só o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é capaz de fazer algo pleno. Descanse sobre o abrigo da suficiência de Cristo. Quando o inimigo sussurrar, você não é digno, responda, Cristo é suficiente. Quando o coração acusar, você não fez o bastante, responda a Ele, Cristo fez tudo o que eu preciso para ter livre acesso ao Pai, para ser protegido em minha vida da ira de Deus. A fé não é um esforço para se segurar no teto, irmãos. É confiar que o teto é forte, o bastante para nos sustentar. Cristo é o bastante em nossa vida. O teto da cruz é completo, irmãos. Pare de tentar remendar. Dá jeitinho, ajudinha ao que Deus já completou, irmãos. Pare de carregar o peso da culpa que Cristo já levou sobre si. A cruz é o teto completo, o abrigo perfeito contra o juízo e o desespero. Lutero dizia, quando o diabo te lembrar de quem tu és, lembra-o de quem Cristo é. Sim, você, eu, somos frágeis. Cristo é suficiente, irmão. Eu e você somos limitados ao limite que nossos braços, nosso corpo tem. Mas o teto da graça é infinito. Você é falho, eu sou falho. Vamos errar uns com os outros. Vamos cometer atrocidades contra o Senhor. Mas o sangue que te cobre não falha jamais. Viva sobre o controle do teto seguro e suficiente. Cristo Jesus, descubra a paz, que é ser amparado e coberto por Cristo Jesus, pela sua obra, feita de forma maravilhosa em nosso favor, em nosso lugar, trazendo em nossa vida redenção e salvação, irmãos. Salmo 91:2 vai dizer, o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Posso dormir tranquilo, debaixo
desse Deus maravilhoso, desse Salvador de nossa vida e dormir tranquilo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas por último, irmãos, solos Cristo, teto da nossa vida, o teto sobre o qual, o terceiro ponto, é sobre o qual a vida é segura e o coração descansa. Leia para mim o versículo 12. Vem cá. Alguma casa pode ser habitada sem um teto? Você pode fazer a mudança? Vou arrumar meu quarto todinho aqui. Vou botar a cama, criado mudo, o guarda-roupa, botar as roupas lá. Dá para você se mudar para lá? Sem o teto? Não dá, irmãos. A casa só pode ser habitada de verdade quando tem um teto. Podemos admirar as paredes. Nossa, como foi bem feito, esse pedreiro caprichou, hein? Nossa, a estrutura tá... Que pedreiro caprichoso que fez isso, cara. Mas sem um teto, tá faltando algo. Não há abrigo, não há vida, não tem como habitar, crianças correr, a gente se habitar ali, ter experiências naquele lugar. Aquela família sem aquele teto está exposta. Assim também é a nossa vida espiritual. Viver fora de Cristo é viver ao relento, irmãos. Exposto à tempestade da culpa, a chuva do medo, o calor ardente da condenação, queridos. Mas quando estamos sobre o teto que é Cristo em nossa vida, Cristo em nossa vida, encontramos refúgio e descanso, queridos. Que coisa maravilhosa! Sobre a sua graça, a alma está protegida da ira divina. Sobre a sua autoridade, a vida está guiada e é moldada, irmãos. Cristo, ele não é apenas o teto que cobre, mas o Senhor que governa a nossa vida, governa a nossa casa, governa a nossa igreja. Sobre Cristo, viver sobre Cristo é viver coberto e conduzido por Ele. Uma experiência que encontra segurança e direção em sua suficiência, irmãos. Não precisa de mais nada. Sobre Cristo, o teto, temos tudo. A graça dele estendida, a misericórdia dele estendida, o perdão alcançado, o livre acesso ao Pai. Pedro declara com ênfase absoluta aqui, ele diz, e não há salvação em nenhum outro. O termo significa libertação completa, inclui redenção espiritual, resgate da culpa, restauração moral, salvação, não momentânea, para aquele momento ali que foi desviada, não. Salvação completa, irmãos, eterna. Pedro afirma que debaixo do céu, ou seja, em toda a criação, não há outro nome pela qual importa, um outro nome necessário, pleno, capaz de satisfazer a ira de Deus e nos trazer salvação. Irmãos, essa expressão carrega a autoridade e a urgência divina. Não é uma opção entre outras, é uma necessidade inegociável em nossa vida. Reconhecer quem somos e quem o Senhor é. O único nome poderoso que cumpre o que diz e nos oferece salvação, irmãos. Viver sobre Cristo é viver sobre o único nome que traz vida, única cobertura legítima para a alma. Todo outro teto da ideologia, da religiosidade ou do moralismo é frágil, é insuficiente e condenado ao colapso. O abrigo
é a nossa união com Cristo, irmãos. A nossa rendição ao seu senhorio, à sua autoridade, ao seu poder. João Calvino escreveu: a vida cristã consiste em estar unido a Cristo pela fé, de tal modo que sua justiça seja nossa e sua vida o nosso teto contra a ira de Deus. Essa imagem é profundamente bíblica e reformada, irmão. A fé nos une a Cristo e essa união é como estar sobre o abrigo de sua casa, de sua morada. A chuva do juízo não nos alcança, estamos protegidos com a cobertura da sua justiça, que nos protege da ira de Deus. Fora de Cristo, tudo é deserto, tudo é morte, mas sobre ele tudo é graça, tudo é vida, disse Lutero. Os reformadores, irmãos, insistiram que o evangelho não é apenas crer que Jesus existe, mas é viver todos os dias sobre o seu senhorio. A vida cristã não dá para ser autônoma, independente, mas precisa ser dependendo cada dia mais de Cristo Jesus. Todas as manhãs, todos os dias, até o dia que ele voltar ou nos chamar. Queridos, rejeite as coberturas falsas. O dinheiro pode prometer segurança, mas tem um teto de vidro. Quebra. Uma hora quebra, uma hora acaba. Ele é escasso também. O status promove a gente, traz até um reconhecimento, né? Mas é um teto de palha, irmãos. Ele pega fogo quando o orgulho chega. A religiosidade promete um abrigo para a gente, mas é teto de aparência. É bonito por fora, mas vazado por dentro. Não dá. Não dá. Somente Cristo é um teto firme, sem rachaduras, feito de graça eterna, queridos. Viver sobre Cristo é viver coberto pela sua autoridade, não apenas crer nele, mas viver sobre o seu governo, viver sobre obedecendo a ele, sendo protegido por ele. Ele traz a paz para nossas noites de aflição. Nossa noite de aflição. Quando o medo vier, lembre-se, você está coberto por Cristo. Quando a culpa vier, saiba que você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quando o desânimo chegar sobre a sua vida, olhe para cima, irmãos. Olhe para o alto. Existe um teto firme sobre nós, que reina, que tem planos melhores e mais perfeitos do que eu e você possamos fazer. O plano dele não falha. Nada precisa ser acrescentado. Nem um jeitinho precisa ser dado. Ajudinha. É perfeito, irmão. Não viva sobre o relento espiritual. Caminhe debaixo da cobertura de Cristo, que é eterna. Meu irmão, minha irmã, a gente começou uma ilustração aqui, né? A planta, a escritura, onde a gente falou sobre o solo, a escritura. A planta, né, onde dá a direção, o caminho, para construir tudo certinho, construir uma vida que agrade ao Senhor. O alicerce, a fé ali, sola fide, onde nos deixa firmes, pisando em solo firme, dá confiança no Senhor, sabendo que nele podemos confiar. E as paredes erguidas pela graça de Deus, mas o teto, somente Cristo, irmãos.
Somente Cristo. Ele é o abrigo final. Abrigo final. Sem ele a casa fica aberta, vulnerável, condenada, em ruína. Quantas casas você já passou aí que não fez, o cara nem fez telhado, tá lá, virou um mausoléu, né? Cristo é exclusivo, meus irmãos. Nenhum outro nome salva. Cristo é suficiente, não precisa ser acrescentado nada à obra dele. Cristo é o teto pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. Como diz Paulo, a proteção e direção debaixo dele para toda a nossa vida. Sem Cristo estamos expostos. Em Cristo estamos cobertos, queridos. Ele é o teto que impede a chuva do juízo. O sol da ira, ele é o abrigo que o Pai Celestial nos deu, irmãos. Usufruamos desse abrigo seguro, completo, perfeito, feito pela obra de Cristo Jesus, o único no qual importa que sejamos salvos. Que maravilha saber que estamos cobertos por esse teto maravilhoso. Talvez você esteja tentando se proteger com o teto da religião ou de uma performance religiosa. Não, eu faço tudo certinho. Meu devocional de manhã, participo até do momento de oração da igreja. Todo domingo estou lá. A escola dominical não falta uma. Mas talvez você esteja vivendo uma vida automática, de uma religiosidade, de uma performance. Não uma vida de confiança no Senhor. De que a obra dele é suficiente. Você pensa que pelo que você está fazendo, você está dando uma ajudinha para ser salvo. Na verdade, ele já fez a obra completa. Você é salvo pela graça. Se renda aos pés dele cada dia mais. Não na sua performance, mas na obra dele, na suficiência dele. Ele é o teto sem rachaduras, irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus convida a mim e a você a nos abrigarmos debaixo do nome poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Embaixo da sua graça, há calor, há abrigo e a segurança eterna, irmãos. Que o Senhor seja seu abrigo. Cristo possa ser o seu escudo. Que o nome poderoso de Jesus possa ser a sua fortaleza. Que te protege cada dia mais. Que você confia cada dia mais. Não há rachadura nela. É perfeita. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. O teto da nossa vida cristã é Cristo Jesus e sua obra. Debaixo dele estamos protegidos. Vamos orar? Ó Deus,